Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, dia de Fluminense e Botafogo na tela do NS Futebol no Brasileirão também. Ou seja, rodada completa analisada aqui para vocês. Seguinte, vamos para a análise de Fluminense e Botafogo. Por estilo de jogo, ou seja, Fluminense jogando contra equipes parecidas com Botafogo e o Botafogo jogando contra equipes parecidas com Fluminense. Quem leva vantagem? Leva vantagem o Botafogo, tá? Botafogo aproveita melhor os espaços do que o Fluminense jogando contra equipes que são mais fechadas. Ponto positivo para o Botafogo. Quando a gente passa para o mando de campo, essa vantagem some e ela parece muito favorável ao Fluminense. Ou seja, o Fluminense jogando no Maracanã tende a levar muito mais vantagem do que necessariamente o Botafogo jogando fora de casa. Então esse é o grande ponto que a gente vai ter que entender como é que fica. Justamente porque nesses dois cenários, ou dá muito Botafogo ou dá muito Fluminense. Não tem um cenário de meio termo aí entre as duas equipes, tá? O que a gente pode entender em termos de análise? Que não é nenhuma surpresa nesse caso, tá? Olhando o mando de campo, tá? Fluminense mandante, Botafogo visitante. Fluminense com mais posse, mais progressão e melhor velocidade de recuperação. Então esses 4 pontos aqui tendem a apresentar Fluminense, ou seja, você ligou a TV, tá passando o jogo, você está vendo o Fluminense dominar as principais ações. Então a sua sensação é de domínio pleno do Fluminense. Tá? Esse é o primeiro ponto. Iago, isso é muito positivo ou muito negativo? Depende da situação. Depende de como você consegue converter essas ações de passe, de muitos passes, e até menos progressão do que passe necessariamente, em ações de finalização e conversão para gol. No caso do Fluminense, ele vai muito bem nisso, jogando em casa. Então ele consegue converter bem as ações de passe para chute, e também consegue converter muito bem as ações de chute em gol. Tá? Muito mais que o Botafogo as taxas de conversão? Não. Mas o número de finalizações é muito maior. Ou seja, por tentativa e erro, né, o Fluminense, mesmo tendo uma taxa próxima, converte mais no total, no número bruto, mas na porcentagem fica mais ou menos na mesma ali. Tá? Quando você vai para a parte de baixo, ou seja, para sofrer a finalização, o bloqueio é do Fluminense, e a defesa do goleiro é do Botafogo, e aqui com grande diferença nos dois casos. Ou seja, toda vez que alguém vai finalizar contra o Fluminense jogando no Maracanã, tem mais gente protegendo o gol do que necessariamente uma intervenção do Fábio. E aí quando você olha o Botafogo, tem mais gente protegendo o gol? Não, tem menos. Então você consegue finalizar de forma mais clara. E aí você depende mais diretamente do Lucas Perry, que aí é o grande goleiro desse Brasileirão até o momento. Tá? Vamos também ao seguinte. Vamos ali, a gente já passou por esse cenário, vamos entender o impacto do adversário. O Fluminense jogando contra equipes parecidas com o Botafogo tende a, tá? E aí as equipes parecidas com o Botafogo está em azul e você tem o Fluminense jogando em casa em laranja, tá? O Fluminense tende a aumentar a recuperação, então você aumenta a velocidade de recuperação, você aumenta o passe certo, você aumenta a progressão. Iago, aumentou tudo, então o Fluminense vai detonar o Botafogo justamente porque aumentou tudo. Não, ao contrário. Por que ao contrário? Porque você não tem uma taxa de conversão muito maior, então esse é o primeiro ponto, e você tem uma ligeira queda no número de finalizações. Então você tem o quê? Eu pego a bola, toco, meu adversário está fechado, e eu não encontro esses espaços. Não encontrando esses espaços, eu não consigo finalizar tão bem. Já que eu não consigo finalizar tão bem, eu volto e toco essa bola. O que acontece é, quando o meu adversário recupera essa bola, ele tem mais espaço para atacar. Tendo mais espaço, eu tenho menos jogadores postados na defesa. Eu tendo menos jogadores postados, eu consigo bloquear menos e defender menos. Então, nos dois cenários de defesa, eu tenho uma queda de performance. Assim como na finalização. A taxa de conversão é a mesma. Mas perceba como não necessariamente ficar com a posse da bola faz com que a equipe como um todo cresça. Pode ser que ela fique muito com a posse pela dificuldade que o jogo impõe e não pela facilidade que o jogo tem. Tá? Então são duas coisas diferentes. Já a equipe do Botafogo passa a ter um comportamento muito parecido na recuperação do que se tem jogando fora de casa, do que se teria jogando contra equipes parecidas com o Fluminense. Você tem até uma queda na progressão e uma queda no passe. Iago, então agora sim, tem uma queda nos dois, não tem como você falar que isso é positivo, né? Então, tem. Por quê?
Porque se eu tenho menos passe, menos progressão, isso quer dizer que eu estou mais postado à defesa. Então eu consigo bloquear melhor as ações do goleiro. E quando chega na defesa do PEC, que já é alta no normal, ela se mantém. Então eu consigo tomar menos gols. Além disso, quando eu ataco, você pode ver que há uma quedinha aqui maior no passe do que na progressão. Ou seja, meu passe fica um pouco mais longo e eu consigo situações onde a finalização vai parar no gol e minha taxa de conversão aumenta. Então por que eu falo que esse jogo ele é muito interessante de analisar? Porque se a gente for pelo mando de campo, que seria o resultado mais robusto que a gente tem de análise, o favorito é o Fluminense. Pelas estratégias, o Botafogo pode surpreender. O que determina isso? Basicamente o primeiro gol. Tá? Ah, Iago, mas toda hora você vai falar do primeiro gol? Não é isso. É que no cenário onde eu consigo, sei lá, sou o Fluminense e consigo fazer o primeiro gol, eu faço com que o Botafogo entre num processo que é mais desconfortável, que era aquele último grau, que é o que a gente mostrou ali em laranja. Então você tende o Botafogo a ter um pouco mais de passe, a tentar forçar um pouco mais essa bola, a tentar recuperar um pouco mais rápido, e aí se expõe. Então fazer o primeiro gol para o Fluminense logo de cara implica no Botafogo ter que sair para jogar. Se o Botafogo faz o primeiro gol, implica no Fluminense ter que manter mais a posse com o Botafogo mais fechado ainda. Então você coloca o cenário muito mais próximo para o cenário onde o Botafogo leva vantagem, que é no estilo. Então percebam como, a depender da ótica do primeiro gol, né, de quem for fazer o primeiro gol, isso influencia diretamente nos ramos que as estratégias apontam. Uma onde o Fluminense fica mais com a posse, mas marca menos gol, e aí consecutivamente o Botafogo fica menos, mas marca mais gol, ou num outro cenário onde o Fluminense fica um pouco menos com a posse, o Botafogo um pouco mais, mas o Fluminense converte mais para gol e o Botafogo menos. Então depende do primeiro gol para dar esse norte ao longo da estratégia, tá? Se começar no ponto, se demorar para sair o primeiro gol, né, para a gente finalizar o vídeo, a tendência é que o jogo vai ficando mais próximo do ritmo do Botafogo, tá? Porque aí são a parte onde o Fluminense de fato sente dificuldade contra essas equipes. Tá? Você vai impondo mais o ritmo pelo estilo do que pelo mando, tá? O mando tende a ser mais efetivo do que o estilo. Se demorar para sair, o Botafogo vai ficando mais vantajoso ao longo da partida, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu, até a próxima.